A paz do Senhor. Tudo em paz por aí? Nada tranquilo, mas tudo em paz. O pessoal já decorou essa frase minha aqui. Nada tranquilo, mas tudo em paz. Já que o Senhor orou por mim, quero orar por você. Senhor, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, mais uma vez, em gratidão a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem dado. Abençoe esse momento, esse culto, essa palavra, a ceia, aquilo que o Senhor vai realizar aqui ainda. Repreendemos todo o poder do diabo, repreendemos todo o poder do inferno, repreendemos tudo aquilo que tira a nossa atenção, que rouba a semente que vai ser lançada, mas que os nossos corações sejam preparados para receber do céu aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que nada possa impedir, e que as palavras que saiam da minha boca cheguem como bênçãos, como sementes benditas para cada um aqui, frutifiquem naquilo que o Senhor tem um propósito nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de hoje é: em tudo dai graça, dai graças. Em tudo dai graças. Sabe onde está esse versículo? 1 Tessalonicenses, põe aí, 5:18. Paulo fundou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária, e ele deixou várias instruções para os novos cristãos, os novos crentes de lá. E depois ele teve que sair por causa da perseguição das batalhas, mas ele deixou algumas instruções para aquele povo que ele amava e que ele estabeleceu aquela igreja. Algumas delas vocês conhecem. Ele falou: alegre-se sempre. Ele falou: orem sem cessar. Ele falou: não extingua o espírito, não apague o espírito. Afaste-se de toda aparência do mal. E falou o quê? Em tudo dai graças. Ou seja, em outra versão está: em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, agradeça a Deus por tudo. Porque Paulo passou batalha, ele sabia o que é agradecer em qualquer ocasião. Então essa é a palavra de hoje, e eu quero que você preste bastante atenção para você entender. Talvez eu entendi um pouco mais agora fazendo essa palavra, o poder da gratidão. Há um poder liberado espiritual quando você agradece a Deus. Há um poder quando você põe para Deus a tua gratidão em todas as situações, em qualquer situação. Mas é importante a gente fazer uma pequena diferença aqui, para a gente não confundir, as palavras são muito iguais. E um S, às vezes, você pode entender errado. Então, há uma diferença entre a palavra graça e a palavra graças. Vai estar aí na tela. Há uma diferença. Então, vamos lá. Graça. A graça está lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O Senhor falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Na fraqueza você vai ser aperfeiçoado. Então o que é graça? É um presente, é uma dádiva, algo que eu não merecia, que eu não tinha direito, mas o Senhor me deu. Pela graça Ele me deu, por amor Ele me deu aquilo que eu não merecia. Isso é graça. E o que é graças? Está lá em dos versículos. O Davi fala assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então Davi aqui, nesse momento, está dizendo assim: ações de graça, atitudes de gratidão por algo que Deus é. Então, só para diferenciar o que é graça e o que é graças. Mas nós vamos ficar hoje, falar sobre graças. Essa semana, quinta-feira agora, se comemorou o Dia de Ação de Graças. Quinta-feira, quarta quinta-feira do mês de novembro, se comemora o Dia de Ação de Graças. Esse dia, no passado, os peregrinos americanos, quando foram para colonizar, para desbravar a terra, eles encontravam bastantes desafios. Neve, inimigos, animais ferozes. Então tinha uma batalha, tinha semente, tinha tudo aquilo que eles perdiam. Mas quando eles tinham uma boa colheita, ao final do ano, eles faziam um dia de ação de graça, que era o Thanksgiving Day. Nos Estados Unidos é um feriado celebrado igual ou mais que o Natal. Aqui nas nossas escolas, nas outras escolas, na nossa é comemorado. Mas na maioria das escolas aí, não se comemora o Thanksgiving Day. Não se comemora se comemora o Dia das Bruxas, dia dos Mortos. Mas Dia de Gratidão a Deus não se comemora. Mas aqui se comemora nessa escola. Em algumas outras também. O que é esse dia? É um dia em que os americanos, as pessoas, se reúnem na mesa. O peru é o prato principal, para que eles
Em gratidão, agradeça um ano que eles tiveram, por tudo aquilo que Deus fez, ou não fez. Há uma gratidão, então eles se reúnem, fazem uma festa, como a gente faz no Natal. No Brasil isso não é muito comemorado, não é muito valorizado, mas lá é muito valorizado o Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graça, um dia de se reunir, sentar à mesa e celebrar o que Deus fez naquele ano, aquilo que foi, por isso é no final do ano. Deu para entender? E qual o propósito do dia de ações de graça? Tempo de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez ao longo do ano. Nós estamos terminando o ano, irmãos. Novembro. Hoje é o último culto de novembro, do culto domingo, dia de ceia. Com certeza você e eu fizemos muitos pedidos, muitas orações para Deus. Sim ou não? Você fez mais de uma? Pô, nem deu chance de eu fazer duas. Eu ia falar, já fez 10. Não sei, mas você fez muito, por encravada, por passar na prova, por milagre, para não sei o quê, para não parar no trânsito, para achar uma vaga para estacionar, para ser curado, para abrir uma porta de emprego. Você fez oração para tudo, irmãos. Eu não sei quantas Deus respondeu. Mas a pergunta que eu te faço é, você tem motivos de gratidão a Deus? Sim ou não? Sim. Não é o bispo Macedo, mas é sim ou não, irmãos? Será que você tem a consciência do poder da gratidão a Deus? Talvez você não tenha tanta consciência assim, como eu também talvez não tivesse. Mas essa palavra me mostrou o poder da gratidão. E nós vamos aqui caminhar um pouquinho. Quando eu estava escrevendo essa palavra, tá aqui, quem está aqui dos meus irmãos? Está a Tereza, né? Acho que só a Tereza aqui. A Ana Paula está aí? A Ana Paula está aí. Então acho que a Ana Paula vai lembrar mais do que a Tereza. Quando a gente era pequeno, eu sempre ouvi meu pai deu muitos conselhos para nós. Eu vou dar uma de Nelson aqui, eu vou chorar. A vantagem é que não vai cair a lente. Então tudo bem. O máximo vai embaçar o óculos. Mas meu pai deu muitos conselhos para nós, e eu sinto falta disso. Mas, quando a gente era pequeno... aleluia. Nada como ter uma esposa prevenida. Ih, caiu a lente. Meu pai deu vários conselhos, e eu me lembro claramente alguns conselhos que ele me deu. Alguns conselhos. Ele falava assim, Paulo, ao falar com alguém, sempre peça, por favor, e dá licença. Ao chegar em algum lugar, cumprimente as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao sair de um lugar, agradeça sempre as pessoas dizendo, muito obrigado. Eu guardo disso claramente, meu pai falando isso para a gente, desde pequeno. Com certeza meu pai não sabia que esses ensinamentos, que esses valores que ele estava passando para mim, para meus irmãos, eram valores bíblicos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Então isso é dar licença? Posso entrar na tua vida? Posso entrar na tua casa? Jesus, ao entrar numa casa, não falava bom dia nem boa tarde, mas que a paz do Senhor reine nesta casa. Que a paz esteja convosco. Pode pôr... Bom, tudo bem. Jesus instruiu seus discípulos, pode pôr o título aí. Deixa o título agora. Jesus instruiu seus discípulos, quando vocês saírem de uma casa, declare uma bênção lá. A paz, deixe a paz do Senhor naquela casa. Então eu comparei o que meu pai falava com o que a Bíblia fala. Eram ensinamentos bíblicos, valores bíblicos que meu pai já passava para a gente, sem vir num culto, que eu já me converti velho. Velho não, né? 35 anos. Hoje já estou com 64, então já faz tempo. Esses dias também, ouvindo a rádio de manhã, quando eu tomo café, eu gosto de ficar ouvindo rádio, né, notícias, não são muito boas, mas a gente ouve, né, fazer o quê? E estava um médico dando uma entrevista, justamente na semana que eu estava preparando a palavra. Aí o médico falou assim, durante a entrevista, vou dar um conselho para vocês, 3 atitudes que trazem saúde mental para uma pessoa. 3 atitudes que ajudam na saúde mental de uma pessoa. Primeira atitude, seja uma pessoa generosa. Generosidade ajuda na saúde mental.
Segunda atitude que o médico falou: seja uma pessoa que elogia, valoriza, cuida do próximo. Valorizar as pessoas traz saúde mental. Não seja aquele murmurento, rabugento, chato. Você é assim? Ela não, a Beth não. Não? Só nas outras igrejas, aqui não tem ninguém assim. O terceiro conselho que ele deu: seja uma pessoa que tenha gratidão pela vida e pelas pessoas. Gratidão pela vida e pelas pessoas, pelo próximo, traz saúde mental. E tudo isso também é um valor bíblico. Generosidade é um fruto do Espírito, é um valor bíblico. Cuidar do próximo, valorizar as pessoas, é um mandamento. Ame o próximo, cuide do próximo, não deixe ninguém andar sozinho. E gratidão é o que nós lemos: deem graças. Então, dois conselhos de meu pai, um médico, falando coisas que são valores bíblicos, que uma delas é gratidão. Agradeça, seja grato pelas pessoas, pela vida, por tudo aquilo que você tem recebido. Meu irmão, eu fui preparar essa palavra. Quando você vai procurar graça ou graças, gratidão na Bíblia, você fica doido. É muito versículo. Qual que eu escolho, qual que eu falo? É uma loucura, é muito vasto, é muito rico. Põe aí, graças na Bíblia. Você vai ver, Salmo, é uma enxurrada de versículos. Mas eu escolhi 4 homens de Deus para falar o que eles viveram e o que eles nos ensinaram com essas 4 passagens. Daqui a pouquinho já te dou um toque aí. Quais são os 4 homens de Deus que eu escolhi aqui para mostrar a importância da gratidão e o resultado dessa gratidão a Deus? Eu escolhi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu escolhi Daniel, um homem que tem um espírito excelente. Eu escolhi Paulo, um homem que a Bíblia diz que Jesus falou: ele é um vaso escolhido por mim. E não podia deixar de faltar aqui, quem? Quem? Jesus, claro. Também vai nos ensinar. Então, pode pôr aí o Salmo 105, do 1 ao 5. Celebrai o Senhor todos os habitantes da terra. Salmo de Davi. Prestem culto, louve, adore ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Isso aqui está na versão NA, tá bom? Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha o versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graça. Em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Sabe o que eu aprendo aqui com esse salmo que Davi escreveu? No mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, existem muitos ídolos, existem muitos falsos deuses, existe muita idolatria de tudo e coisas. Mas o que Davi está me dizendo, ou estava dizendo, está me dizendo hoje, o que ele está dizendo? Paulo, celebre, louve, cultue, adore, reconheça, bendiga o único Deus que deve ser feito essa adoração. E como é que você faz isso, Paulo? Com gratidão, com ações de graça. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é leal, porque Ele é único e porque Ele me ama. Então só isso já você tem um motivo de dar ações de graça, porque Ele é esse Deus único que merece todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Posso ouvir um amém? Amém. A pergunta que eu te faço aqui: você consegue ser grato a Deus só pelo que Ele é? Ou muitas vezes somos gratos a Deus pelo que Ele faz. E se Ele não faz, eu não agradeço pelo que Ele é? Eu quero fazer a primeira oração aqui. Hoje vai ser meio culto de oração. Feche seus olhos. Você vai falar: Deus, eu quero aprender a te agradecer pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Porque aqui, o teu servo, o homem segundo o teu coração, está nos dizendo: louve, celebre, reconheça, adore, bendiga o único que nos dá o dever de nos prostrarmos, nos render graças
em gratidão. Obrigado, Pai, por esse Deus que um dia me resgatou da morte, das trevas, do pecado, Senhor, e nos colocou assentado junto aos príncipes, Senhor, nos fez tornar filhos de Deus. Então, obrigado. Nós te louvamos, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Nós queremos aprender a cada manhã que as tuas misericórdias se renovam, a dar graças a Deus pela tua presença na minha vida, na nossa casa, na nossa saúde, no nosso trabalho, no nosso ministério. Apesar de tudo, nós reconhecemos e te damos graças a Deus. Em nome de Jesus. E a igreja diz? Aplauda ao Senhor, irmãos, por favor. Eu falei 4 homens, agora vamos para Daniel. Deixa eu contar aqui a historinha antes de você pôr o slide aí, dar um contexto. Daniel, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, passaram lá vários anos e Nabucodonosor começou a escolher os melhores. Dentre esses melhores, Daniel e seus amigos foram escolhidos. Aí houve um monte de coisa lá, entra Dario, outro rei, e esse Dario, ele gostou de Daniel. Daniel tinha um espírito excelente. E aí Dario estabeleceu alguns sátrapas, alguns presidentes, que seriam os administradores. Daniel era um dos 3 ou dos 4 presidentes que comandavam isso. Mas ele era um jovem, um homem com espírito excelente, fazia tudo do melhor. Isso começou a criar inveja nos outros presidentes, daqueles que o rei Dario tinha colocado como autoridade. E aí, eles chegam para o rei e falam: rei, nós devemos adorar só você, né, rei? É, só eu. Então, mas não está acontecendo isso. Tem alguém aí por aí que está adorando outros deuses aqui, está orando 3 vezes ao dia. Não é bom se eu fazer um decreto aqui para só pode adorar você? É bom. Então faça o decreto, rei. O rei fez o decreto, só pode adorar a mim. Estou contextualizando, depois você lê Daniel 6 lá, vai estar isso. Você lê inteirinho depois. Aí ele fez, estabeleceu o decreto. Aí, vamos ler aqui, põe na tela. Daniel 6, está aí? 10. Quando Daniel soube desse decreto, soube que o documento tinha sido assinado pelo rei Dario, voltou para casa. Ou seja, fez o que ele continuava fazendo toda vez. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava o quê? Graças diante do seu Deus, como era de... Ou seja, o decreto do rei não fez bulhufa para Daniel. Vou continuar fazendo o que eu faço sempre. É minha convicção de fé, é meus valores de fé. Aí os invejosos falou: rei, lembra do decreto? Que ninguém pode revogar, lembro. Então, é bom o senhor ver o Daniel, ele continua fazendo a mesma coisa lá, ele está orando de igualzinho orar, não mudou nada, hein? O senhor precisa jogar ele na cova dos leões, o decreto manda isso. O rei estava triste, porque o rei gostava de Daniel. Mas ele teve que cumprir, era um decreto dele, ele tinha que cumprir aquilo. Então, Daniel, infelizmente eu vou ter que jogar na cova dos leões. E jogou, tapou com a pedra lá, mas estava inquieto, porque ele amava Daniel. Aí, passou o dia lá, ele foi lá ver. Daniel, tudo bem? Tudo bem. E o leão? Não, o leão está aqui do meu lado, foi um gatinho, não fez nada. Abre a pedra aí, tira esse cara daí, tira o Daniel daí. Aí ele fez outro decreto. Põe aí para mim, por favor. Daniel 6, 26 ao 28. Dario faz um novo decreto. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que pertence para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. É o Dario reconhecendo isso. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O que eu aprendo aqui, irmãos? Nós estamos num mundo, nós estamos vivendo tempos que a sua fé, os seus valores vão ser confrontados todos os dias, em qualquer ambiente, no shopping, no elevador do seu prédio, na academia onde você vai, no teu trabalho, em qualquer lugar que você tiver, os seus valores cristãos, a sua convicção de fé vai ser confrontada e alguém vai te perseguir por causa disso. Aí o que você faz? Não muda nada para você. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome.
Você não muda nada, você continua fazendo igualmente. Estou numa luta, e é uma luta mesmo. Mas agindo Deus e permanecendo eu na fé, quem impedirá? Então, eu quero perguntar para você aqui agora, e nós vamos orar de novo. Qual a área da sua vida que você tem sido confrontado, perseguido, por causa do teu posicionamento cristão? Não é por causa do teu pecado, aí é azar teu, isso aí não é problema meu. É posicionamento. Porque a Bíblia fala, se você pecar e for perseguido, azar teu, se vira, muda, pede perdão. Mas eu estou dizendo, você está posicionado, você é firme naquilo que você crê e está sendo perseguido. Qual é a área que você está sendo perseguido, injustiçado? Qual a área que estão dizendo, tem que jogar ele para a cova dos leões, manda ele embora dessa empresa. Eu vivi isso, irmãos, quando eu não era nem crente, numa empresa que eu trabalhei 10 anos. Eu fui perseguido. Eu não era crente. Mas eu tinha valores que meu pai ensinou, que eram bíblicos que eu não sabia nem ele. E eu fiz aquilo, e Deus me honrou quando eu não era crente. Eu fui perseguido por um homem, por um diretor da empresa. Eu fiquei 10 anos nessa empresa. Depois vim para a igreja. É um diretor, bam. Mas ele mentiu, ele armou uma cilada para mim. Deus me honrou, eu não era crente, eu fazia o que era cristão, mas não sabia. Era honesto, era correto, era justo, era leal com a empresa. Deus tomou minha causa. Então, quando o crente fica aí dizendo que está perseguido, mas não mantém o valor, aí Deus não pode agir se você sai fora do padrão. Então, qual é a área da tua vida que você está sendo perseguido, está sendo confrontado na tua fé, está difícil de aguentar, você precisa de um livramento. Põe aí, eu quero orar por você aqui agora, não vamos orar de novo. Feche teus olhos. Senhor, nós vimos aqui em Daniel que esse homem que tem um espírito excelente, fazia como era de costume, mesmo quando foi confrontado na sua fé, quando foi confrontado nos seus valores, ele não arredou o pé, correu o risco de ser destroçado por leões. Mas o Deus do livramento, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, que viu no Daniel um posicionamento de fé, um posicionamento de obediência, Senhor, e o Senhor trouxe o livramento, e mais do que isso, o Senhor trouxe o livramento, e o Senhor trouxe a honra, porque ele foi colocado num posto de honra, e trouxe ainda uma exaltação do teu nome, porque o rei falou, esse Deus de Daniel é o Deus vivo, que salva, que liberta. Então, Senhor, que a nossa vida, nesta jornada, nesse mundo terrível que nós estamos, e que seremos perseguidos pela nossa convicção de fé, talvez daqui para frente até mais, Senhor, nos faça permanecer firme, porque o livramento da boca dos leões é do Senhor. Eu não posso impedir de entrar na cova dos leões, mas o Senhor pode fechar a boca deles. Como há mais de 20 anos atrás, o Senhor fechou a boca daquele diretor que me acusou mentirosamente, e o Senhor me honrou, quando eu nem era conhecedor do Senhor como hoje eu te conheço. Então, Senhor, que a bênção, que as bem-aventuranças estejam sobre a tua vida por causa do teu posicionamento, da tua oração e da tua gratidão a Deus. Gratidão a Deus, irmãos. Não esqueça de agradecer a Deus. Amém? Diga um amém aí bem forte. Amém. Bom, falei de Davi, falei de Daniel, falei que ia falar sobre Paulo. Paulo, um homem que Deus falou, esse é um vaso escolhido para que ele vai sofrer, mas é um vaso escolhido para fazer a minha obra. Deixa que eu cuido de Paulo. Então Paulo tem autoridade para falar de gratidão, porque passou poucas e boas. Então, põe aí o slide do Filipenses 4, 6 a 7, por gentileza. Conhecido demais esse texto, mas eu sempre entendi ele um pouquinho errado. Acho que eu vou entender certo hoje. A minha versão está aqui, tem outras versões, mas é aqui. Não andem ansiosos, inquietos, preocupados, seja lá, por coisa alguma. Mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu sempre entendi assim, como é que Paulo está dizendo para a gente não andar ansioso? Mas eu estou ansioso, como é que eu não vou andar? Mas aí eu entendi uma coisa. Bom, a primeira coisa. Nesse mundo que nós estamos vivendo,
As pessoas estão ansiosas, depressivas, preocupadas, cansadas, esgotadas, doentes mentais, doentes da saúde mental, doentes emocionalmente, alma inquieta. Sim ou não, irmão? Você é um deles? Então a primeira coisa que está acontecendo aqui, a primeira coisa quando nós estamos ansiosos, a primeira coisa quando nós estamos ansiosos e preocupados, é que a ansiedade rouba a minha paz, tira o meu sono, tira o meu descanso. É a primeira coisa que ela faz, ela rouba a minha paz. E a segunda, ela tira o meu tempo de oração. Eu não falo mais com Deus, porque eu estou tão ansioso que eu não falo com Deus. E aí eu me afundo. Aí a ansiedade toma conta da minha vida. Paulo está dizendo assim, ele está dizendo, vocês não vão ficar ansiosos. Vocês não fiquem ansiosos, não andem ansiosos. O que vocês devem fazer? Fale com Deus. Mas comece já agradecendo a Deus por aquilo que vocês nem receberam. Fale e já agradeça. Porque aí a gratidão, a paz, vai tomar conta da sua mente, da sua alma e você vai aquietar. A gente inverte. A gente está ansioso, a gente para de orar, não fala com Deus e aquilo toma conta de nós, invade nós. Tem área da sua vida que você está aflito, ansioso, preocupado? Vamos orar. Essa semana, esses últimos dias aqui, eu passei isso. Não pequei, não roubei, não assaltei, não matei, não prostituí, nada disso. Mais uma decisão nossa aí de mudança de residência, me tirou, não me fez dormir, fiquei ansioso. Quando eu vou, quando eu não vou, procuro aquilo. Teve um dia que eu caí em prantos, chorei, a Beth viu, mas chorei, nem criança. Preocupado. Não dormi. Acordava 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, não dormia. Tentava dormir, punha o celular para ouvir música, eu vivi esta semana isso. Deus deu a resposta, Deus trouxe a paz. Mas eu vivi isso. Então, queria orar por você. Põe aí, feche seus olhos. Qual a área da tua vida, qual o momento que você está vivendo, que está te roubando a paz? Ah, Jesus querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Temos vivido um mundo, nesse mundo que estamos vivendo, Senhor, um mundo de ansiedades. O mundo dos cliques, o mundo das respostas rápidas, um mundo em que as pessoas esperam sempre respostas prontas, respostas, Senhor, iFood de respostas, orações iFood, Senhor, tantas coisas. Isso nos cria ansiedade, isso nos rouba a paz, isso nos tira a Tua presença, isso nos tira o sono, isso nos tira, Senhor, o chão. Então, Senhor, eu quero agora pedir para cada irmão, para cada filho Teu que está aqui, ou talvez ouvindo essa pregação em algum momento, em algum dia. Senhor, que eu possa, com orações, falando contigo exatamente o que eu estou passando, como eu fiz nessas madrugadas dessa semana. Ô Senhor, traz respostas. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus de cuidado. Você é um Deus que não se move por necessidade, mas se move por propósitos. Então, Senhor, olha para o teu filho que está aqui aflito, talvez com uma questão de saúde, talvez com uma questão de emprego, talvez com uma questão de casamento, de família, talvez com uma questão de problemas com os filhos, uma questão financeira aflita. Senhor, eu não sei, mas o Senhor conhece as aflições dos teus filhos, as nossas aflições. Então, Senhor, eu quero aqui, Senhor, dizer obrigado pela tua presença, como Davi fez. Obrigado pelo que o Senhor é na minha vida. Mas eu suplico, entra em favor, entra em resposta pelas nossas aflições, pelas nossas ansiedades. Nós já te agradecemos, nós já te damos ações de graça, nós já rendemos graças a ti por tudo aquilo que o Senhor fez. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tomará conta da nossa mente e dos nossos corações. Aonde? Em Cristo Jesus.
Amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, queridos. Por último, tenho 2 exemplos de Jesus. Jesus, o Filho amado, o Filho querido. Tem 2 passagens que Jesus agradece antes de acontecer o milagre. A primeira é muito conhecida, João 6, Jesus andando, fazendo milagres na multidão andando. E chega uma hora, tinha lá quase 5.000, e Jesus pergunta, onde vamos comprar pão para 5.000 pessoas? Aí eu falo, não, sei lá, não tem nem dinheiro nem pão aqui. Ah, mas tem um garotinho ali que tem 5 pães e 2 peixinhos, manda trazer. Aí o André traz os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. Vamos ler, está aí na tela já. Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus pegou os pães e o quê? Tendo dado graças, agradecendo, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, também tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos dos pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Essa é uma dificuldade. Onde eu vou arrumar pão, comida para mais de 5.000 pessoas. E Jesus começou dando graças. Muitos têm passado necessidade. Às vezes está faltando, nós estamos aqui arrecadando Belém, Casa do Pão, cesta básica para doar para várias pessoas. Mas talvez você também passe uma necessidade, uma provisão que você precisa. Qual é a tua atitude, irmão? Qual a atitude natural de um homem, de uma pessoa? Primeira coisa, reclamar. Quem falou? Você, Uzira? Reclamar. Ah, mas isso é do mundo. Não, crente também reclama quase igual do mundo. Mas depois dá um glória a Deus. Se Deus quiser vai dar certo. Mas já fez uma blasfêmia lascada aí, depois dá um glória a Deus, como uma frase, um refrão pronto, né? Até ladrão fala, se Deus quiser vai dar certo. Então, essa frase não funciona. Então, ele deu graças. Então, o que eu aprendo aqui? Diante das dificuldades, e também nessa área, eu já vivi experiências, porque meus maiores milagres, já contei aqui várias vezes, foram financeiros, desde que eu entrei. Porque eu entrei aqui estourado nessa igreja, devendo as calças. O pastor Paulo sabe bem disso. Tive ajuda de todos os lados da igreja, tive ajuda de pessoas aleatórias. Eu tenho um relatório, já falei isso aqui também. Pena que só comecei, acho que em 2000, a anotar todos os meus milagres financeiros que Deus fez. Todo ano eu fecho, falo, Senhor, caramba, não foi pouco não. Tem desde R$1 de alguém, até já chegou a 5.000 de alguém, Deus faz coisas impossíveis. Mas nós passamos a cesta básica, nós passamos devendo tudo, nós passamos vendendo para trocar, né, o nosso sofá, aquela ano lá de 2000 e pouco, estava estourado. Até eu me lembro, chamei a Lenil Paulo numa sala aqui em cima, é pecado eu ter que comprar um sofá novo, um micro-ondas novo, porque eu estou tudo estourado. Eu tinha pego um dinheiro que meu pai tinha dado, uma coisa assim. Mas a gente nunca murmurou. Isso é uma coisa que não tem na nossa vida, graças a Deus. Nem meus filhos viram a gente nunca murmurar à mesa. Nem meus filhos viram a gente nunca reclamar da igreja na mesa. Pelo contrário, quando queriam reclamar na mesa aqui na minha casa, não fala mal da igreja. Quer falar da porta para fora, aqui dentro não. Nem de ninguém. Qual a área da sua vida que você precisa de uma provisão? Gratidão gera provisão. Gratidão gera provisão. Então, antes de murmurar, agradeça a Deus. Nós vamos lá, vamos falar outro texto de Jesus. Um outro texto de Jesus. O amigo dele, Lázaro, morre. Ele estava distante. Aí, ouve, vem, chega depois de 4 dias já, o defunto já está cheirando a mal. E aí ele fala assim, já está na tela? João 11, 41 a 45.
Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse... que é? Leia aí, igreja. Pai, graças te dou... Já pensou chegar num velório? Pai, graças te dou porque ele morreu faz 4 dias, eu cheguei atrasado. Talvez não faça mais velório. Eu sei que sempre me ouves. Eu sei que você sempre me ouve. Mas eu estou falando isso por causa da multidão que está presente. Para que creio que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito nele, creram. Creram nele. Ele começou uma coisa que estava morta. Ele começou agradecendo ao Pai que está no céu. Gratidão a Deus gera esperança, gera vida. Gratidão a Deus gera ressurreição de sonhos, de planos, de projetos. Gratidão a Deus gera restauração de relacionamentos. Porque aqui restaurou, Lázaro voltou para a família. Qual a área da sua vida, ou as áreas da sua vida que você já desistiu, você já enterrou, você já não sonha mais? Faz tempo, já está morta e precisa ser ressuscitada, você dando graças a Deus. Porque eu sei que sempre me ouve. Feche seus olhos, nós vamos orar por isso, pela provisão e pela ressurreição. Senhor, nós aprendemos aqui contigo, Pai, que o poder da gratidão gera provisão, gera milagres. Que o poder da gratidão gera ressurreição em coisas que já estão mortas, enterradas, desistidas, esquecidas. Então, Senhor, eu quero pedir aqui, o Senhor disse que nós estávamos orando, o Senhor falou que havia um portal aberto aqui. Há um portal aberto, do céu na terra, da terra no céu. Uma ligação que está acontecendo aqui, Senhor. Então, quero colocar essa oração. Senhor, eu quero, Senhor. Eu já vivi vários milagres, Senhor, de provisão. Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que eu precisava. Mas eu quero clamar pelos meus irmãos aqui, Senhor. Se tem casas aqui, famílias aqui, que estão precisando de milagres de provisão, que cesse a murmuração, que cesse a reclamação, que cesse a ingratidão. E comece, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Para que a bênção venha, Senhor. Para que isso é uma lei espiritual. A gratidão gera um poder no reino dos céus. Então, Senhor, também quero orar para que a gratidão gere ressurreição na tua vida, no teu casamento, no relacionamento teu da tua esposa, no relacionamento você com seus pais, com seus filhos, no relacionamento, Senhor, daquilo que é um sonho, um projeto de vida. Senhor, ressuscita, restaura, porque eu quero colocar em gratidão, eu quero colocar no teu altar, eu quero colocar no ambiente do céu, a gratidão porque eu sei que o Senhor me ouve, para que haja ressurreição e propósito se cumpra a partir disso que está morto e que ressuscite, para glorificar o teu nome, porque os judeus viram o poder de Deus, este é o verdadeiro Cristo. Então, a partir daquela ressurreição, daquela gratidão, houve também, alcance as vidas que não conheciam a Cristo. Nós oramos e te agradecemos, já tomamos posse disso, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez aí. Para a gente ir para a ceia, a última coisa. Jesus espera de nós a gratidão. Ele espera de nós a gratidão. Mas ele recebe, muitas vezes de nós, ingratidão. E aí tem uma passagem famosa que vocês conhecem, dos 10 leprosos, que pararam de longe. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus falou, vai e te apresente ao sacerdote. Quando eles foram, Jesus não pôs a mão, eles não vieram para o culto de oração, não vieram para pegar nada. Jesus vai, eles obedeceram quando foram curados os 10. E aí, põe na tela aí, por gentileza, Carol. Lucas 10, 17 a 19. Não se disperse, irmão, não saia da presença de Deus. Diz assim, ao vê-los, Jesus disse, vão e se apresentem aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram curados, purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo ele. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10
Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. E ele disse, levanta-te, vá, a tua fé te salvou. Ou salvou você. Jesus faz milagres. Mas ele falou, cadê os outros 9 que eu curei? Porque só você, e um estrangeiro ainda, hein? Ele está esperando a nossa gratidão. Jesus espera a nossa gratidão. Agora, alerta. Isso aqui não tem slide, viu, Carol? Alerta, presta atenção. A Bíblia diz que no final dos tempos que nós estamos vivendo, fala lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 2, fala assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos. Então, ingratidão é um sinal dos últimos tempos. Na sua vida, na minha vida, até me arrepia. E aqui quero fazer algumas perguntas para você. Você já foi vítima de ingratidão de alguém? Alguém já foi ingrato com você? Você sabe quanto dói, não sabe? Dói. Tá, mas agora eu quero te perguntar. Você já foi ingrato com alguém? Dói nele também. Você já foi ingrato com Jesus? Dói nele também. Nesse João 6 que eu falei do milagre da multiplicação, se você for mais lá na frente, no João 6,60, lá no final, diz que os discípulos, alguns dos seus discípulos, tinham abandonado Jesus porque o discurso era duro. Eu até brinquei aqui com um casal que chegou pela primeira vez aqui hoje, Tamar e o seu José, né? A primeira vez que eles estão vindo aqui, eles me apresentaram ali no Ágape. Falei, pô, mas justo eu, depende se eles não voltar mais. Falei, não volta mais foi por causa da minha pregação. Então o discurso às vezes é duro. Por causa do discurso duro, os discípulos abandonaram Jesus. Isso chama o quê? Mas vira o milagre, vira o cura. Meu, isso é ingratidão. Ah, mas também eram os discípulos, tá? Agora pensa em alguém que já sentou nessa cadeira aqui, que foi abençoado nessa igreja, que recebeu um milagre, acompanhamento, discipulado, cobertura, dinheiro, cesta básica, e não está aqui mais. Se tiver em outra igreja, menos mal, mas que não está em igreja nenhuma. Isso chama o quê? Ingratidão. Ah, mas foi muito duro aquele discurso. Me deram um conselho muito duro. Não me cumprimentou quando eu passei na porta. Ah, mas o pastor me tratou muito mal. Pedi uma visita, nem fez. Pediu 70 visitas, nós somos em 69, na última não fomos, ficou milindrado, né, Nazário? Ingratidão de gente que já sentou nessa cadeira aqui, já sentou, foi orado, foi ministrado e tal, não está mais aqui. Não é ingratidão comigo ou com alguém aqui, é ingratidão com Jesus. Porque Jesus morreu por ele, e hoje ele está negando Jesus, porque abandonou Jesus. Isso é ingratidão. Se não se corrigir, tem o endereço, com CEP direitinho para onde vai. E também por coincidência, que não é coincidência, eu recebi uma frase esses dias por WhatsApp, muito legal. A frase dizia o seguinte: não é que as pessoas felizes sejam gratas, mas as pessoas gratas é que são felizes. Não é que as pessoas felizes sejam gratas, mas as pessoas gratas é que são felizes. Ou bem-aventuradas. Gratidão gera felicidade, gera paz, gera milagre, gera provisão, gera ressurreição e gera salvação. Porque pela graça sois salvo. Aí gera graça com graças. Por causa da graça, eu dou graças a Deus. E antes da gente louvar e servir, perdão para vocês de pé em muito tempo, mas já vai. Para pensar agora. E agora não vou orar porque nós já oramos. Nós vamos louvar, mas antes de louvar, pensa aí agora um pouquinho, você e Deus. Você tem motivos de gratidão a Deus? Pensa, não responda. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez na sua vida, pela sua família. Você tem gratidão a Deus pelas pessoas que caminham com você? Você tem gratidão pelas pessoas que já te ajudaram ou te ajudam?
pelos livramentos, provisão e milagres que você já viveu. Você consegue agradecer a Deus por isso? Ontem eu estava na Vila Mariana de manhã, assistindo uma conferência missionária, que nem é muito da minha área, mas eu também fui chamado para ganhar vidas. E ali tocou uma música que me trouxe 93, quando eu entrei naquela igreja, no casamento do Fábio, meu irmão, quando tocou aquela música, Ele é Exaltado. E naquela época nenhum de nós era cristão, a não ser o Fábio, meu irmão. E ele não chamou nenhum de nós para ser padrinho, nós ficamos uma vara com ele. Nós escorraçamos ele da igreja, da família. Mas aquela música, eu me lembro, eu vi ontem lá aquele corredor onde eu estava, a Beth e minha sogra estavam atrás. Quando eu vi aquela música tocando, eu chorei ali de novo. Porque aquele dia, aquela música me aquebrantou naquela igreja. Paulo fez o casamento, me trouxe, aí eu falei para o Ailton, aí chamei o pastor Ailton, falei, Ailton, Deus está me falando uma coisa aqui, aí me deu uma palavra, eu já gravei lá no áudio, uma coisa tremenda que Deus falou. Gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus por essa igreja. Ela não é perfeita, não é a melhor, não é a única, mas eu sou grato a Deus porque ela cuida de mim há uns 28 anos aqui. Me recebeu, me acolheu. Sou grato a Deus pelos muitos amigos que essa igreja me deu. Muitos amigos. Tenho muitos amigos aqui. O que me segura aqui não é Jesus. Porque Jesus eu posso ir para outra igreja. Sabe o que me segura aqui? É os meus amigos aqui. Porque Jesus tem outras igrejas. Jesus não está na nossa igreja. Mas o que me segura aqui é os relacionamentos e o propósito de Deus que tem nessa igreja. Já fui perseguido aqui. Mas não saí, nem fiquei melindrado. Mas Deus já restaurou também com o meu melhor amigo. Sou grato a Deus pela Beth. Pelos meus filhos. O ano que vem eu faço 40 anos de casado. Quem sabe fazendo uma coisa legal aqui. Mas se não fosse a igreja, barra Jesus, claro, não estou falando dessas paredes. Eu não estaria nem vivo, irmãos. Muito menos casado. Já teria matado alguém, porque eu andava armado. Ou tinha sido morto. A Bíblia nos orienta em tudo, dai graças. Agradecer em qualquer situação. Os sonhos que morreram, comece agradecendo os teus sonhos que morreram. Comece agradecendo os seus sonhos. Comece agradecendo as perseguições, as injustiças. Comece agradecendo porque você está inquieto, sem paz. E antes da ceia, nós vamos agora, não é cantar, nós vamos adorar a Deus. Eu ouvi essa música essa semana, nas madrugadas chorando. Sei lá, perdi a conta, se passou de 100 vezes, ela replicava. Nas madrugadas, baixinho para a Beth não ouvir. Nós vamos cantar, louvar, declarar a bondade de Deus. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então, fique de pé, vamos louvar aqui, depois nós vamos para a ceia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Oh, rabalaba. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos pôr as vozes declarando: a tua bondade me seguirá. Declara, igreja, isso, com as vozes bem alto, a tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Pode ministrar. Bondade é a vida, me seguirá, Senhor. Tua bondade 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 me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós reconhecemos a tua autoridade, o único Deus fiel, bom, verdadeiro, que nos resgatou pela sua graça e misericórdia das trevas. Nós rendemos graças a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em gratidão eterna por ti, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pela nossa ingratidão, perdão por aquilo que fizemos que entristeceu o teu coração, mas nós rendemos graça porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre, Deus. Ei, Rabalabaxê. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia.
Deus. Eu quero que você aquiete agora. Nós vamos para a ceia. Não saia do Espírito, não se disperse. Mas eu quero que você feche seus olhos no teu lugar. Essa semana também uma irmã me ligou dizendo que tinha um sonho comigo. Bem nessa semana que eu estava todo aflito, preocupado. E ela falou, bom, o sonho era longo. Foi um áudio de 7 minutos, contando o sonho. Mas num pedaço do sonho ela falou, Paulo, tive uma visão que as pessoas, você estava pregando, as pessoas se prostravam em gratidão a Deus. Não vou pedir para você vir aqui à frente, porque vai tumultuar muito. Mas de alguma maneira, do seu jeito, se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser, sei lá. Agora é um tempo de você, porque a palavra diz que ao tomar a ceia, a gente deve se examinar. Então agora é um tempo de primeiro você se prostrar aí no teu lugar, sentado, ajoelhado. Se alguém quiser vir aqui para frente, tudo bem. Mas agora é tempo de você prostrado, mais do que com o físico, com o coração, agradecer a Deus e se examinar. Se examine porque nós vamos tomar a ceia. Essa oração é sua, essa oração não é minha, mas é um tempo de nós, eu e o Senhor, você e o Senhor, em pensamento, porque Ele lê o teu pensamento, Ele conhece o teu pensamento, então nem precisa falar. Senhor, nós entregamos mais uma vez em gratidão as nossas vidas. Nos examinamos naquilo que pode ser algo que impeça nós de chegarmos até a Tua mesa agora. Mas pedimos perdão por tudo aquilo que seria um impedimento de eu assentar à mesa contigo. Mas eu coloco diante de Ti meus pecados, as minhas falhas, meus pensamentos, para que eu possa sentar à mesa contigo sem nenhuma acusação, sem nenhum impedimento, sem nenhuma sentença de morte, porque há vida na ceia. Olha para o nosso clamor aqui, Senhor, nessa manhã. Graças te damos. Em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhe entregueis, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Da mesma maneira, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Jesus, naquela multidão, deu graças ao pão, deu graças por 5 pães, Ele estava multiplicando o pão físico que ia saciar as fomes daqueles homens. Quando Jesus dá graças aqui pelo pão, na ceia, Ele está dizendo, Ele está agradecendo: Senhor, essa é a minha última ceia. Eu estou dando a minha vida como pão vivo que desceu do céu, em gratidão a Ti, para todos aqueles que me receberem e se tornarão filhos. Irmãos, traga os elementos aqui, não saia da presença de Deus. Nós vamos servir a ceia. Não disperse, deixa Deus continuar falando com você no silêncio. Lembra que quando Elias foi para a caverna, passou um vento que não era pentecostal, era suave. Deus falou com aquele vento lá, um vento suave, uma voz doce ali. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida.
Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Não abra o teu cálice ainda, não abre o teu cálice. Segura ele um pouquinho. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Irmãos, Tua cruz mostra tua queria pedir que você agora, o cálice fechado ainda, do jeito que está, troca com alguém, faz circular isso aqui. Se você quiser, não é obrigado. Circula com alguém, abençoe alguém. Abençoe alguém. somente Glória a Deus, Daniel. pelo sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Os pecados que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Isso aqui tá especial, hein? Que nos faz Ai, Paulinho, eu vou trocar com você. como a neve, Aleluia. Deixa o sangue circular. Deixa a vida de Jesus circular. nada além do sangue, Pega um, pega um. nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou somente pelo sangue.
Jesus, Aleluia! que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Abra o teu cálice, pegue o pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Comamos o pão. Da mesma forma, menos com essa coisa difícil de abrir, mas não tinha isso aqui na época, mas tá chato, mas abriu. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faz isso sempre, sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tomamos esse cálice em memória do Senhor, em gratidão a Deus por tudo que Ele é. Beba. Aleluia. Aleluia! Aplauda ao Senhor! Aleluia. Vamos louvar. Vamos celebrar com a Vamos celebrar, maravilhosa em nome de graça Jesus do aí. Senhor. Tu és Celebra maravilhoso, o Senhor! Jesus.